Já mudou de novo o nome, gente? Até ontem, meu Deus, já mudou o nome de novo. Acabou de mudar o nome. Notícia fresca. Seja bem-vindo ao Open Cloud ao vivo e a sensação do momento do mundo da inteligência artificial, além de pagar muito caro por memória e futuramente SSDs, é o tal do CloudBot, que já mudou de nome em menos de um mês, que agora se chama Molthop. Eu acho que é isso. E vamos explicar. É diferente? É. Tô há uma semana com esse robozinho e eu vou explicar aqui qual é a diferença e qual é a minha experiência, como tem sido a minha experiência com ele. Tá? Primeiro, o que é? Tá? O Multirobot é um robozinho, tá? Ele é uma aplicação que se conecta com modelos de linguagem, sejam remotamente ou localmente, e age para você como um assistente pessoal. E aí você vai perguntar, qual é a primeira diferença? A primeira diferença é que esse robozinho, a princípio, está dentro de um servidor seu pessoal, seja ele local, como no meu caso, ou em algum servidor online que você pode contratar. Até esse momento, no final de janeiro de 2026, nós não temos nenhum serviço, né, só para isso, ou seja, um SaaS, tá? É, e dessa maneira parece um pouco antigo, vamos dizer assim, mas como ele está no seu servidor pessoal, você consegue pedir muita coisa, fazer muita coisa. A grande diferença, além de você estar no servidor pessoal, é você poder agir como se ele estivesse no computador da sua casa mesmo, porque literalmente ele está no computador, por exemplo, da minha casa. Então, dando um exemplo real, é o seguinte: é como se você tivesse um assistente muito inteligente, muito competente, mas que tivesse sentado numa máquina dentro da rede da sua casa ou da sua empresa. E aí você pergunta, tá, mas e aí? E aí que, por exemplo, quando você usa o Gemini, o Perplex e outros LLMs, você tem todo um poder computacional de inteligência, todo um poder de pesquisa incrível, todo um poder de geração de textos e imagens que vocês conhecem. A diferença é que quando você tem um sistema como esse que está acessando a sua máquina local, ele também consegue utilizar um ambiente local. Então, por exemplo, se eu precisar executar um script, seja ele em Python, seja ele em Go, ou simplesmente abrir um navegador, ele faz. E o mais interessante, esse robozinho ele já foi feito com skills. Logo, essas habilidades em português já tornam ele muito eficaz para algumas coisas que num ambiente como o do Gemini lá online ou do ChatGPT você não tem. Por exemplo, eu tenho eu vi um script muito legal que faz transformar qualquer imagem em texto. Isso vai ser executado localmente na minha máquina. Nós temos um script e um software que se conecta diretamente ao seu e-mail. Então, ele vai ter uma skill que é literalmente um cliente de e-mail. Você lembra do Outlook? Isso é muito, muito, muito incrível. Porque por mais que você hoje tenha LLMs com conectores, você ainda não tem um poder computacional seu dentro da sua máquina. Agora que eu falei o que é exatamente, eu vou falar um pouquinho, vou mostrar um pouquinho como é que funciona essa estrutura. Eu vou voltar aqui para a tela dele, que essa é a tela principal, tá? E aí você tem aqui o chat, que como qualquer chat GPT, você tem aqui um overview, né? Está conectado, está tudo funcionando, por onde está funcionando. Aqui eu estou rodando ele localmente nesse Linux, tá? Aqui tem os canais, que no caso eu só configurei o Telegram. Você conversa com ele, apesar de ele estar localmente ou numa VPS, você não precisa acessar ele, você conecta ele através do Telegram e é super interessante. Nós temos aqui as instâncias, ou seja, aqui quem está conectado nesse ambiente, quando está habilitado. Temos as sessões aqui, mostrando. Eu acho que sessões que mostra isso, mas enfim. Temos os crawl jobs, que é uma coisa antiga, mas que é interessante, porque como você tem um agendamento de processos, você pode, por exemplo, pedir para ele programar um agendamento, para te lembrar alguma coisa. E aí, a parte legal, duas partes. As skills, que são as habilidades, né? Skills, para quem não sabe, é habilidades em inglês. E aqui você tem várias habilidades. E essas habilidades, elas quase sempre são não um contexto, tipo assim, oi, você é um engenheiro. Não, oi, você é um advogado, faça isso. Não, quase sempre elas estão envolvidas com algum tipo de script. E o mais legal
ele se autoprograma essas skills. Eu separei aqui justamente um GitHub para a gente fazer um teste também. Então eu nesse vídeo também vou ensinar a você fazer uma skill, tá? Então olha, aqui temos esse negócio, aí temos os nós aqui que sinceramente eu não cliquei ainda, então eu não faço ideia do que significa, nem sei se é pessoal ou não, configuração, debugs e logs, nada demais, tá? Mas vamos voltar ao que interessa, que são as skills. Como é que funcionam as skills? As skills, eles têm um nome e eu simplesmente peço. Então, por exemplo, eu ontem configurei para ela se conectar a uma API chamada Hacker News, que conta todas as notícias sobre Hacker News. Eu vou chegar aqui no Telegram, até para vocês verem a interface, eu chamei ele de Zorro, tá? E vou dizer aqui para ele assim, vamos lá, vamos apertar aqui o... Quais são as notícias do mundo hacker de hoje? Como ele tem uma habilidade chamada Hacker News, eita, vamos lá, deixa ele responder. Como ele tem uma habilidade chamada Hacker News, ele já entendeu que o mundo hacker notícias e entendeu? Ele já está fazendo esquema, eu não preciso fazer muita coisa. Então ele já está investigando. Esse tempo de carregamento que vocês estão vendo aqui, ó, quando ele entende, ele escreve typing, né? Ah, vou verificar as notícias hoje com a sua skill Hacker News. Ele já entendeu o que é com a skill. Esse tempo de carregamento, aí vocês precisam entender como é que funciona. O meu está conectado através do Qwen, tá? O Qwen é essa inteligência artificial aqui. Então, por exemplo, o meu software, o meu robozinho, está dependente de um modelo de linguagem online. Então, quando eu peço, ele ainda vai usar de forma remota o Qwen para conseguir processar essas informações. Mas a grande graça também desse robozinho, ele já me respondeu, é que você também pode criar um modelo local. Por exemplo, nesse Linux que está aqui, né, esse Linux que eu mostrei, ele está local na minha máquina. Em breve eu vou instalar algum tipo de modelo aqui. Já tem uma placa de vídeo configurada nessa máquina virtual. E eu vou rodar algum modelo localmente aqui. Eu ainda vou descobrir como é que... Não como roda, porque eu já sei rodar isso. Mas como conecta uma coisa na outra. Vamos ver a resposta que ele deu aqui pelo o nosso querido... Agora foi o meu celular que tocou aqui com a resposta dele. Aqui, ó. Notícias do mundo de hoje, ele deu. Então, primeiro ponto. Qual é a graça disso? A graça é que você gasta muito menos tokens. Você já tem um serviço que utiliza, que concatena ali as notícias do mundo hacker. Então, ele gastou o token para praticamente, ok, ele entender, eu entendi que ele quer que eu use essa skill. Isso é mínimo. E quando ele executa, ele está executando, também é mínimo. Quando ele retorna, ele está retornando um JSON, um texto. Então é mínimo. Todo o processo pesado está num script, que é automatizado e garantido, ou seja, não vai alucinar, e está num serviço já concatenado. Então é como se você pedisse para o seu auxiliar lá na sua casa ou na sua empresa, cara, vai lá no sistema e me dá essa informação. Você tá entendendo? Então, essa aqui é a grande sacada desse robozinho. Porque, por exemplo, o Gemini, o Claude, os outros, eles têm alguns tipos. Eles estão até, inclusive, fazendo alguma coisa nessa questão de conectores. E com isso a gente vai ter mais ou menos esse recurso. Mas esse aqui mexe no teu computador, cria arquivos no teu computador, tá? Então você pode, por exemplo, chegar para ele e falar, amigo, pega a foto da, sei lá, de fulano na minha pasta de downloads e me envie pelo Telegram. Eu posso pedir para ele fazer isso. Por exemplo, ontem eu pedi para ele fazer um download de um arquivo do Instagram, né? Vamos ver se ele me envia o mesmo arquivo agora. Vamos fazer esse teste. Ontem você baixou uma foto do meu Instagram. Era eu com um personagem de desenho. Você me enviou e provavelmente você ainda não deletou essa imagem. Me envie novamente aqui pelo Telegram como arquivo. Vamos ver aqui, vamos ver se ele vai sacar. Outra sacada também é que como ele faz um esquema, como ele tem um esquema de utilizar parte da memória dentro do computador, ele meio que não esquece. Tipo, eu fiz um montão de coisa com ele ontem, mas ele vai lembrar. Olha só, vamos verificar as propriedades dessas imagens, identificar o que você mencionou. Então, ele, quando inicia, ele faz tudo isso. Enquanto ele está processando essa informação aqui,
deixa eu mostrar rapidamente como é que você faz skills. Você literalmente pede. É isso, gente. Você pede. Cria uma skill tal, cria uma skill tal. E como eu já tenho falado nas minhas aulas de anti-gravity, você tem que ser inteligente em tentar criar um script que use script e que não use LLM. Então, por exemplo, eu vou pegar um site que eu conheci ontem, infelizmente, chamado API gratuitas. Tem um site maravilhoso que reúne várias APIs gratuitas. Deixa eu ver aqui qual é o site. Ah lá, aqui, ó. Free Publics, aqui, ó, tá vendo que coisa maravilhosa? O bom de você ter uma API é que você se conecta a software já antigo. O Hackinux está aqui, por isso que eu fui usando para ele para teste. Ele já tem ele já tem toda a conexão com relação a tempo de qualquer lugar do mundo. Vamos pegar aqui qualquer coisa aqui só para a gente. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa aqui. Eu acho que Harry Potter é legal, ó. Olha só, Harry Potter é legal. Pode ser legal do Harry Potter, mas eu já vi uma aqui também, que eu acho que para esse exemplo é mais legal, uma de Pokémon. Porque aí eu vou chamar a minha skill de Pokédex. Aqui, ó. Aqui, por exemplo, essa daqui, ó. Tá. Vamos ver aqui como é que funciona isso. Tá vendo aqui, ó? Tem aqui um script. Sei como funciona? Não faço ideia de como que isso aqui funciona. Só que como eu sou inteligente, eu vou ver só se esse site é o mais popular. Então, ó, tá bom, ó. Agora eu vou lembrar como é que escreve Pokédex, porque, pô, afinal tem 40 anos, né? Eu via Pokémon quando eu tinha 12. Pokédex, tá certo? Pokédex. Então tá legal. Então vamos lá agora. Já aprendi o que eu quero. Já peguei a minha API. Vou pegar só o link, tá? Deixa eu ver se ele me mandou a imagem aqui de ontem. Uma captura de tela, blá blá blá, do Dr. José Augusto, não. Ele não achou a imagem que eu enviei, mas vocês entenderam o processo. Normalmente funciona. Mas vamos melhorar aqui, ó. Eu só vou pedir aqui, ó. Crie uma habilidade chamada Pokédex para me informar sobre Pokémon e tudo que essa API me enviar. Crie um script para consultar a API para essa skill. Eu literalmente pedi. Eu só dei o link para ele. Só que eu só garanti que ele utilizasse essa skill. E aí ele vai entender, vou criar uma habilidade chamada Pokédex para consultar informações sobre Pokémon através da Poké API. Então, ele vai entender como é que funciona, ele vai analisar esse link e vai fazer. É só isso. É só isso. Então, qualquer API, qualquer GitHub. Eu ontem dei um arquivo Python para ele, falei, olha, agora você vai fazer isso, tá? Com esse arquivo Python, e ele simplesmente faz. Então, assim, o alvoroço da internet em relação a esse assunto, eu acho que é bem legal. Eu concordo com esse alvoroço. É como disseram, né? Sabor AGI, que já que também tem esse meme esse mês aí do Toguro, é o sabor AGI, que é isso de ser quase que uma inteligência. É um truque de mágica ainda, tá? Já que ele está misturando várias coisas. Mas a vida e a criatividade é uma mistura de várias coisas. E aqui nós temos agendamentos, nós temos o acesso local, nós temos scripts e nós temos modelos de linguagem. E tudo isso junto é super interessante. Vamos responder rapidamente agora no final do vídeo perguntas óbvias. Ele entende voz? Se você pedir, ele entende. Se ele vai processar local ou remotamente, é isso que você tem que entender. Então você tem que minimamente pensar como vai ser essa arquitetura. Ele não é um serviço pronto, cheio de recursos pagos, que você pode ali fazer um upscale da tua venda. Pense bem. Ele é um robô extremamente inteligente. Então, se você tem um script em Python que faz X, ele vai fazer o script em Python que faz X.
Se ele precisa de um ambiente Node, ele instala um ambiente Node. Deixa eu botar isso aqui no mudo, senão eu vou ficar meio distraído. E ele instala. Então, ele não tem recurso de voz, mas ele pode usar recurso de voz. Ele até sugere você, se eu não me engano, usar Eleven Labs no início, mas eu estou focando em usar totalmente gratuito. E aí, qual é o custo disso, inclusive? Grátis, gratuito. O custo é só a tua alma para comprar um hardware em 2026, tá? Ou para pagar um VPS também, que daqui a pouco vai começar a aumentar esses preços de VPS. Mas é totalmente open source, é totalmente gratuito. Se você somar isso a modelos de linguagem online ou local, também continua sendo completamente gratuito. Só que os modelos pagos são mais fáceis de usar, são mais fáceis de conectar. Você só precisa logar ou gerar uma chave e colocar lá, tá? Por fim, deixa eu falar algumas coisas que eu tenho visto, algumas dicas, mas que eu tenho visto algumas dicas de alguns influenciadores, né, de inteligência artificial, mas que na prática não funciona tão bem. Então vamos tirar essa questão do marketing da frente. Tem muita gente que está recomendando que vocês usem o OpenRouter aí, tá? Que é isso aqui, ó. Rapidamente, vamos voltar aqui. Tem muita gente recomendando isso, tá? Até porque eu tô até logado aqui, porque eu tentei usar isso aqui. Então, olha só. Eu não sei, mas eu vou resumir. Não sei o que houve, mas eu vou resumir. Não tá dando para usar, não. Eu escolhi vários modelos gratuitos, de novo, questão de ser gratuito. Faz parte do modelo de negócio OpenRouter ter modelos gratuitos e modelos pagos. Obviamente, existe uma fila de processamento, bem-vindo à vida real. E ó, quando eu conectei o OpenRouter, simplesmente não funcionou. Lento, devagar, fiquei mudando de modelo. Ele me apresentou vários modelos, tentei botar de modo automático, não deu certo. Eu só consegui usar o Qwen Out, né, usando o Qwen fazendo autenticação. Pela API desse cara aqui, eu não consegui. Tem várias gratuitas aqui. Teoricamente, você escolhe o modelo aqui, bota automático, ou bota para ele selecionar. Eu não consegui, tá? Ele não me deu sequer uma resposta. Ele ficava pensando e ficava. Então, tome cuidado com algumas dicas. Algumas dicas, elas são baseadas no que as pessoas estão dizendo. Eu demorei para fazer esse vídeo, entre aspas, né? Porque afinal eu ainda estou entre os primeiros do Brasil a falar sobre esse assunto. Mas eu demorei uma semana para fazer esse vídeo, porque essa coisa estourou semana passada, porque eu queria, na prática, testar. Porque o que acontece? Hoje em dia, com a inteligência artificial, as pessoas estão lendo a headline, estão lendo as notícias, pegam o que outras pessoas que testaram estão falando lá de fora e fazem um vídeo costurado aqui, né? Mas o que 99% das pessoas, para quem entender, entendeu? O que 99% das pessoas não te dizem é que a maioria não testa. E eu testei o Wallbot. Por fim, tá? Eu vou deixar aqui o site oficial, que parece fácil, mas é difícil, tá? Ó, já mudou de novo o nome, gente. Até ontem, meu Deus, já mudou o nome de novo. Acabou de mudar o nome. Notícia fresca. Era CloudBot, aí depois virou Molbot, que eu não gostava muito do nome, agora é OpenCloud, eu gostei do nome. Então, seja bem-vindo ao OpenCloud ao vivo, notícia em primeira mão, primeiro youtuber dando essa notícia para você, melhor que 99% dos youtubers. E é isso. Eu sou o Gabriel Subtil, amo falar de tecnologia e usem o CloudBot, Molbot e OpenCloud. Por quê? Porque ele é incrível e vai resolver tua vida. Eu poderia ficar horas falando sobre isso, mas sendo muito sincero, usem. Usem. Porque nada vai se comparar a essa experiência. Não precisa de uma máquina virtual muito forte e funciona no Proxmox, tá? Eu estou usando via Proxmox. Se alguém tiver dúvida, manda mensagem lá para o meu Instagram. Se alguém quiser sugestão de script, alguma coisa, manda mensagem no Instagram. Vejam meus scripts no GitHub, que agora eu sou um Vibe Coder, que é o sabor programador. E é isso. Até o próximo vídeo e é sobre isso. Valeu!